Gente, é, eu não sei se vocês já tiveram tempo de observar, né, que eu coloquei um material novamente só com questões, tá, gente? Não fiz resumo teórico, porque basicamente as coisas que a gente está vendo de aritmética, pessoal, como a gente está aqui num grupo só de pessoas que são da matemática, né? Então os conteúdos de aritmética com certeza não estão entre as maiores dores de cabeça de vocês, né? Porém, é um conteúdo que a gente não pode negligenciar, tá? Embora eu não seja muito ativo no grupo do Telegram, tá? Mas eu fico acompanhando as conversas de vocês. Fiquei muito satisfeito em ver vocês discutindo questões de aritmética, porque a aritmética é um conteúdo, como eu disse antes, que em geral a gente não dá tanta atenção assim, porque ele é relativamente simples. Tanto é que todos esses conteúdos de aritmética, eles são vistos no Fundamental 2, tá? Não são assuntos do ensino médio, né? Não estão entre aqueles conteúdos que a gente tem mais cuidado e que a gente teme mais, né? Então vocês tendem a discutir mais questões de geometria, de análise combinatória, de funções, mas eu gostei de ver que a primeira ficha de aritmética colocou vocês para darem uma olhadinha melhor e repensarem melhor o trato com a aritmética. Ela serve para isso. Inclusive, eu vi que algumas pessoas se lamentaram por não terem tido um desempenho tão satisfatório. Ainda bem, gente, que isso foi detectado no começo do ano, né? Você tem tempo de sobra para melhorar isso até o final do ano, tá bom? Então, não acredito aqui que a aritmética vai ser dor de cabeça para vocês, a não ser que a gente negligencie, não estude aritmética. Na prova do ENA, costumam aparecer algumas questõezinhas legais de aritmética, tá? Algumas chatinhas, e esse treino é importante, tá bom? Eu peguei as questões mais pedidas de vocês lá no grupo, né? As questões que vocês estão discutindo, já estou separando elas, porque no meu quarto encontro com vocês, eu vou pegar as questões que deram mais dor de cabeça para vocês, das três fichas, tá bom? Das três fichas, as três fichas das três primeiras aulas. Hoje é a segunda, né? A próxima aula ainda é com aritmética. A quarta aula eu vou pegar essa seleção baseada nas dúvidas que vocês apresentarem lá no Telegram. E a quinta aula a gente vai fazer um apanhado de questões de aritmética do ENA, tá? Questões de aritmética que apareceram na prova do ENA. Então, eu coloquei aqui o sistema métrico decimal, né, só para você se situar melhor. A gente vai trabalhar com questões mexendo com unidades de comprimento, de área, de volume, de capacidade, de massa, né? Unidades agrárias. Tudo isso aqui está incluído. Claro que não consegui mexer com tudo nessa ficha, mas obviamente essas coisas vão aparecer em outras fichas futuras, né? Mas repito, não é nada que vai dar dor de cabeça a vocês. E outras questões onde a gente vai trabalhar com o valor posicional dos algarismos, né? Nos números decimais, nos números escritos na base 10, tá bom? Então hoje é para isso, a gente vai fazer questões mexendo com o nosso sistema de numeração e com o sistema métrico decimal, né? Mexer um pouquinho com unidades de medidas, tá? Temas que provavelmente aparecerão na prova do ENA, tá bom, gente? Então só para a gente se situar, ó, fazer aqui, não vou fazer as questões na ordem. Então, por exemplo, uma questão desse tipo aqui, ó, que é a questão de número 16 da nossa ficha, tá bom? Questão de número 16 da nossa ficha. Ficha que foi postada hoje no final da tarde. Olha o que diz essa questão de número 16. Um número natural é formado por três algarismos que somam 10. Então, estamos trabalhando com um número de três algarismos. E a soma desses três algarismos dá 10. Trocando-se entre si os algarismos das centenas e das unidades, ele aumenta 99 unidades. Trocando-se os algarismos das dezenas e das unidades, ele diminui 18 unidades. Podemos afirmar que esse número é múltiplo de. Então, gente, essa questãozinha aqui é uma questão que acredito que todos vocês têm condições de resolver a questão com relativa tranquilidade. Agora, claro, pode estar enferrujado por tudo aquilo que eu já disse antes, né? Não está entre aqueles conteúdos que a gente costuma treinar mais, em geral, por ser mais simples, a gente meio que deixa de lado, mas é bom a gente se ligar. Uma questão como essa poderia aparecer na prova de vocês. Como proceder? Então, uma das maneiras de proceder é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele diz que a gente tem um número natural formado por três algarismos. Então, temos aqui
um número natural que tem 3 algarismos, né? Então, formado por 3 algarismos, esses algarismos ainda por cima somam 10. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho um número natural, vou chamar esse número de n, tá? Um número natural de 3 algarismos. Aí tem que ter o cuidado, isso aqui não é A vezes B vezes C não, tá? É um número natural, vou botar um traço em cima, para dizer que isso aqui é um número, tá? O número ABC. E a soma desses 3 algarismos é igual a 10. Então, A mais B mais C. A soma é igual a 10. Ok? Então, é isso que eu tenho. Bem, agora vem as informações. Trocando-se entre si os algarismos das centenas e das unidades, e aí todos vocês aí, com certeza, sabem que o algarismo das centenas é o A, e o algarismo das unidades é o C, né? De trás para frente, a gente tem unidade, dezena e centena, ok? Então, esses dois algarismos aqui, o das centenas e das unidades, eles vão trocar de lugar. E aí, obviamente, o número muda. E o que é que ele está dizendo para a gente? Que esse novo número aumenta 99 unidades. Quando a gente troca os algarismos das centenas com o das unidades, surge um novo número que é 99 unidades maior do que o anterior. Então, basicamente, o que ele está dizendo é isso. Vai surgir um novo número, que eu vou chamar aqui de n', da troca de posição do A com o C. Então, o novo número vai ficar C, B, A. CBA. Esse é o novo número. Bem, esse novo número, ele é maior do que o número anterior. Ele aumenta 99 unidades. A gente sabe que esse novo número aqui é maior do que o número n. A questão diz claramente que ele aumenta 99 unidades. Ok? E eu vou transformar isso daqui na seguinte igualdade, ó. N' menos o n é igual a 99, porque houve um aumento aí, esse novo número aumentou em relação ao anterior 99 unidades. Então, um menos o outro dá 99. Só que agora, gente, muita atenção, tá? Muita atenção. Vocês sabem, deixa eu vou botar um número aqui qualquer só para lembrar para vocês, ó. Um número de 3 algarismos, que é o caso aqui da gente, né? Estamos trabalhando com o número de 3 algarismos. Nesse caso específico aqui, 345, ele poderia ser escrito assim, ó. 3 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5, né? Isso daí é o número 345. E eu estou mostrando isso para vocês porque é exatamente isso que eu vou fazer com N' e com N. O CBA, eu vou escrever o número CBA, eu vou escrever 100 vezes C, mais 10 vezes B, mais A, isso daqui, menos o número N. O número N eu posso escrever 100 vezes A, mais 10 vezes B, mais C. E isso daqui dá 99. Daqui dá 99. Bem, eu tenho agora 100C mais 10B mais A menos 100A menos 10B
menos C igual 99. E aí a gente vê que o 10B morre com menos 10B. Aí eu tenho aqui 100C menos C. Tenho aqui A menos 100A. E aí eu vou ter 99C menos 99A igual a 99. Pondo 99 em evidência, eu tenho 99 que multiplica C menos A igual a 99. E aí eu chego à conclusão que C menos A é igual a 1, né? Porque 99 vezes 1 dá 99. Então eu tenho aqui uma informaçãozinha que eu não tinha antes, ó. C menos A é igual a 1. Agora eu tenho outra informação, ó. Trocando-se os algarismos, isso aqui já é outra informação. Trocando-se os algarismos das dezenas, que é o Bzinho, ó, e das unidades, ele diminui 18 unidades. Aí agora já vai haver uma diminuição, ó. Vai diminuir 18 unidades. Então, essa é a segunda informação que a gente tem aqui, ó. Então, surge um outro número, que eu vou chamar de N duas linhas. Nesse outro número, eu troco de posição dezena e unidade. Então, eu troco o B com o C. Então, o novo número agora é A, C, B. Tudo isso lá em relação ao número original, tá? Tudo isso em relação ao N, que é o número original, ok? Só que houve uma diminuição. Esse número aqui ele é menor do que o número original. Ele é menor do que o N. Ele diminuiu 18 unidades. Ou seja, eu agora, se fizer N, que é o número maior, menos o N2, que é o menor, isso daqui vai dar 18. Ok? Porque houve uma diminuição de 18 unidades. Beleza? Aí eu pego o maior menos o menor, tem que dar 18. Ou, claro, se você quiser, o menor menos o maior, teria que dar menos 18. Escrevendo tal qual eu escrevi anteriormente, o N é 100A mais 10B mais C menos o N2, né? O N2 vai ser 100A mais 10C mais B. E isso daqui vai ter que dar 18. E aí eu tenho 100A mais 10B mais C menos 100A menos 10C menos B igual a 18. O que é que morre aqui? 100A com menos 100A, né? Só é o que morreu aqui. Morre o 100A com menos 100A. Aí a gente vai ter 10B menos B e vai ter C menos 10C. Então, eu vou ter 9B menos 9C igual a 18. 9B menos 9C igual a 18.
Pondo 9 em evidência, eu sei que 9 e multiplica B menos C é igual a 18. E neste caso, B menos C tem que ser 2. E aí a gente passa a ter uma outra informaçãozinha que a gente não tinha anteriormente. Então eu agora sei que C menos A é igual a 1 e que B menos C é igual a 2. Como o C apareceu lá e cá, nas duas sentenças aqui, ó, então eu vou isolar o C, tá? Ou melhor, eu vou isolar as letras A e B em função de C, tá? Então, o A vai ser igual a C menos 1. Tá todo mundo aqui em função de C. E isso daqui me diz que o B é C mais 2, né? O B é C mais 2. E agora veja que a gente vai fazer uso dessa informaçãozinha aqui, ó. A mais B mais C é igual a 10. Então, nós sabemos que A mais B mais C é igual a 10. Ou seja, sabemos que quem é o A da gente? A é C menos 1, ó. A é C menos 1. Então, C menos 1. O B é C mais 2 mais C igual a 10. Então, aqui a gente tem o A, né? Isso aqui é o A. Isso daqui é o B. E aí eu tenho que 3C mais 1 é igual a 10. 3C, então, vai ser igual a 9. C é 3. C igual a 3 nos conduz A igual a 2 e a B igual a 5, né? Então, o número n da gente, né? Portanto, o número n, ABC, né? É justamente 253. 253. Só que ele quer saber o seguinte: de quem n é múltiplo? A pergunta da questão é: podemos afirmar que esse número é múltiplo de quem? Ou seja, quais desses números aqui dividem o n, né? O qual, né? Porque só tem uma resposta. Se n é múltiplo de algum desses números, significa dizer que n é divisível por algum desses números, né? Se você observar direitinho, ou se você aplicar aqui o critério de divisibilidade do 11, você vai perceber que esse número 253 é igual 23 vezes 11, tá? Pelo critério de divisibilidade do 11, gente, o mais conhecido, dá para saber que esse número é divisível por 11, tá? Só relembrando, eu não vou escrever o critério não, tá? Você pega aqui a soma dos algarismos que estão na ordem ímpar, né? Então aqui eu tenho o 3 que está na primeira ordem e o 2 que está na terceira ordem. Aí soma dos algarismos que estão na ordem ímpar, menos a soma dos algarismos de ordem par. Só que só tem o 5 em ordem par, né? O 5 está na segunda ordem. Se o resultado der um múltiplo de 11, esse número é divisível por 11. E dá zero. Zero é múltiplo de 11, né? Zero é múltiplo de todos os números. De todos os números naturais. Então, inteiros, generalizando. Zero é múltiplo de todos os inteiros. Então, zero é múltiplo de 11. Tá ok? Então, significa dizer que 253 é divisível por 11, tá bom? Eu vou apagar isso daqui. Isso foi só uma provocação, né? Para lembrar vocês
que a gente tem que saber os critérios de visibilidade, porque a gente pode ganhar tempo, né, nas nossas análises. Claro que, na pior das hipóteses, você testaria as alternativas, né? Iria dividir 253 por cada um dos números até encontrar a correta. O bom é que logo de cara ia ser a letra A, né? Se você começasse pela letra A, estava tudo ok, ó. Não botei o gabarito não, porque na aula passada reclamaram que era ruim ver a questão já sabendo a resposta. Tá, aqui tá sem um gabarito, agora no A vai tá com gabarito, tá? Então tá aí, ó. Esse número é múltiplo de 11, né? Professor, tem uma pessoa aqui com Diga. dúvida, posso deixar ela Tá, tirar? pode sim. Albertina, pode abrir seu microfone. Albertina? Pode Janiele, seu perguntar. microfone também está aberto. Importante ligar o microfone, viu? A gente libera o acesso, aí vocês têm que liberar aí também. Janiele, seu microfone também está permitido. Janiele, a gente permite o acesso assim que você levanta a mão, viu? Juvenil, seu microfone também está aberto. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, a questão para mim ficou bem claro. Eu só perdi o iníciozinho da aula, quando o senhor estava falando, deu uma travadazinha. O senhor falou, Certo. o senhor comentou no início da aula, eu quero só verificar se eu entendi, que na quarta aula o senhor vai trabalhar mais voltado em cima das questões das 3 aulas, foi isso? Isso, justamente. Eu estou observando as questões que estão incomodando, né, pelas discussões no Telegram e estou marcando cada uma delas. Aí eu vou fazer a seleção das questões que mais incomodaram. Aí na quarta aula vocês não vão receber material. Eu vou pegar um apanhado das questões da ficha, das fichas que mais incomodaram, tá certo? Aí no meu quinto encontro, que vai ser o último de aritmética, o quinto encontro, aí eu vou pegar questões de aritmética das provas do ENA. Tá certo? Ah, tá. Tá certo, ficou claro. É porque eu achei que hoje o senhor fosse iniciar assim, que é aquela questão do leite da família lá, da caixa de leite, eu encontrei um Certo. resultado diferente do que estava marcado. Eu acho que eu devo ter Ah, me bom, perdido algum lugar. beleza. Ah, vou Mas eu colocar, viu? vou Tá aguardar para bom. a quarta Se bem aula. que essa Obrigado. não foi a mais questionada, né? Tinha lá uma dos corredores, de quanto em quanto tempo eles se encontravam. Essa foi a que eu vi mais incomodando. Mas já que você falou nessa do leite, beleza. É porque eu fiz, só que encontrei um resultado diferente, né? Como o Tá gabarito está bom. certo, é provável que eu errei em algum Mas lugar. leva para o grupo para ver se alguém encontrou o resultado correto, porque Tá, a eu vou postar discussão no você grupo, pode então. adiantar no grupo, entendeu? Pode Ficou adiantar essa claro. discussão no grupo, ok? Obrigado. Ok, obrigado. Nada. Mais algum comentário? Tem questão pra caramba aqui, gente. Vamos Pode prosseguir? prosseguir, professor. Pode Pronto. prosseguir. Gente, aqui, ó, uma questãozinha. Eu só não vou dizer para você que essa questão tem cara de ENA, porque o ENA não é muito de botar tirinha, né? Isso aí tá mais pro Enem do que pro ENA. Porém, o contexto, né, daquilo que eles estão mexendo, esse contexto é interessante para o ENA. Olha o que diz a questão. Leia o texto, a tirinha e as informações do quadro para responder as questões. Tá bom? Então, tirando esse modo como ele apresentou a questão, eu acho que a discussão dela é bem válida aqui, porque ele vai misturar um bocado de coisa aqui, ó. Uma caixa de suco de manga tem o formato de um bloco retangular com base quadrada de lado 0,7 decímetros. Isso aqui foi porque tinha uma outra pergunta, tá? Eu não coloquei a outra, não, tá? O suco nela é contido com polpa, é feito com a polpa de 4 mangas. Então eu vou já marcar isso daqui, ó. O suco que está dentro dessa caixa, tá? É feito com a polpa de 4 mangas, ó. Então
Eu tenho aqui polpa de 4 mangas, tá? O suco é feito com a polpa de 4 mangas. Aí vê só, sabe-se que a polpa obtida de cada manga rende 0,245 litros de suco. Pronto, outra informação importante, ó. A polpa obtida de cada manga rende 0,45 litros de suco. Então, eu vou logo fazer aqui do lado, pessoal, antes de prosseguir aqui o restante, tá? Antes de fazer o restante da leitura, eu já vou ver logo o seguinte: se o suco na caixa é feito com a polpa de 4 mangas e cada manga rende 0,245 litros de sucos, então eu vou logo fazer aqui, ó, 4 vezes 0,245 litros, tá bom? Aí essa continha aqui, que é fácil de fazer à mão, mas eu tô com preguiça, tá? Já tô aqui com a calculadora do lado, aí 0,245 vezes 4, isso dá 0,98, né? Também conhecido por 98 centésimos. Então dá 98 centésimos do litro. Dá menos de 1 litro, dá 98 centésimos de litro. Isso daqui é na caixa do suco, tá? Isso daqui é o total de suco que vem na caixa, tá certo? Ele diz claramente, ó, uma caixa de suco de manga, tarará, tarará. Então, isso daqui é o total na caixa. Total de suco na caixa. Pronto. Aí vamos prosseguir. Na tirinha tem uma informação importante, tá? É a primeira delas, o primeiro quadrinho diz assim, ó: 1 libra equivale a 16 onças. Pronto, aí eu peguei essa questão, eu deixei de lado essa história dela ter mais cara de Enem do que de ENA, porque ela faz uma confusão de unidades, ó. A gente já tem a quantidade de suco em litro, esse primeiro quadrinho insere na história libra e onças, e aí vem a Tiril, que é uma onça, é uma prima minha. E o Calvin lá reclamando que cada vez ele entende menos a matemática. Aí prosseguindo, libra e onça, bem como quilo, são unidades de medida de massa. Então, ó, estamos trabalhando aqui com unidade de medida de massa, ó, libra, onça, quilograma. Estamos trabalhando aqui com unidades de medida de massa, tá? A relação lida por Calvin no primeiro quadrinho está correta. Então, já estamos autorizados a usar aquela primeira relação ali, de que 1 libra equivale a 16 onças, tá? Então, já sabemos disso também. 1 libra igual a 16 onças. Outra coisa, 1 quilo, ou seja, uma massa medida em quilogramas de medida 1, em libras, mede 2,2. Bom? Gente, vocês vão me desculpar, alguém está colocando aqui no grupo que não está ouvindo bem. Tá com problema de áudio? O pessoal da monitoria pode me dizer se está havendo problema de áudio realmente? Não, professor, aparentemente está tudo certinho mesmo. Tudo certinho, né? Os demais Tem algumas aí, se mensagens puderem. de áudio, só que são antigas, mas aparentemente todo mundo está certinho. Ok, é porque essa foi mandada agora. Francisco Alves, dizendo que não está ouvindo nada. Aí vamos ver aí. 1 quilo é aproximadamente igual a 2,2 libras. Então, já é uma conversão que com certeza também vai nos interessar. E aí vem a pergunta da questão, né? Na verdade, a questão 6 é essa, ó. Considere que cada litro do suco de manga mencionado realmente, que cada litro do suco de manga
mencionado, tem 1,1 quilograma. Lembrando que a caixa tem menos de 1,1 quilograma de suco, tá? Lembre-se disso, na caixa tem menos do que essa quantidade. A gente viu que na caixa tem apenas 0,98. Aí, prosseguindo, em uma caixa de suco que ainda não foi aberta, a massa total de suco em onças é... Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos calcular a massa total de suco em onças em uma caixa de suco que ainda não foi aberta. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar os dados que a gente tem. O que é que a gente sabe? Na caixa de suco, o total de suco é 0,98 litros. Eu vou colocar aqui. 0,98 litros. Vou só escrever aqui, que isso aqui está em litros. Ok? O que foi que ele disse para a gente aí, pessoal? Cada litro do suco de manga tem massa igual a 1,1 quilo. Então, eu vou apagar, vou ter aqui, vou botar embaixo, só para você acompanhar meu raciocínio. Ó. Presta bem atenção. 0,98 litros. Essa é a quantidade de suco na caixa. Quantidade de suco na caixa. É igual a isso aqui. Só que cada litro tem massa, cada 1 litro tem massa de 1,1 quilogramas. Então, isso daqui, 0,98 litros, ou seja, 98 centésimos de litro, vai ter obrigatoriamente 98 centésimos de 1,1 quilo, né? Por quê? Porque cada litro tem 1,1 quilo. Mas eu tenho menos de litro, eu tenho 0,98 disso daí, né? Então, eu tenho 0,98 de 1,1. Isso vai dar 1,078 quilos, né? Então, eu tenho aí 1,78 milésimos de quilo, tá bom? Ok, aí, alguém quer fazer algum comentário agora? Posso prosseguir? Tá claro isso na cabeça de vocês? 0,98 litros, cada litro tem 1,1 quilograma. Então, o que eu tenho na prática em quilograma é 98 centavos desse 1,1, né? Que é 98 centavos do litro do quilograma, tá certo? Do litro, que equivale a 1,1 quilograma. Vou prosseguir, tá bom? Pode Só prosseguir, que ele professor. quer... Posso prosseguir, né? Só que ele quer a massa total em onças. E o que eu sei é que cada libra equivale a 16 onças. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar isso daqui em libras, através dessa informação aqui, ó, que cada quilo tem em torno de 2,2 libras. Então, o quilo aqui, ó, esse quilo tem 2,2 libras. Então, eu vou pegar aqui 1,78 milésimos aqui, ó, do quilo. Só que o quilo tem aproximadamente 2,2 libras. Então, isso daqui em libras vai ser igual. Aí pega 1,78, multiplica por 2,2. E aí isso vai dar 2,3.716 libras. Só que é o seguinte, pessoal, cada libra dessa tem 16 onças. Olha aqui a informação. Então, o que eu tenho é 2,3
3.716 vezes 16. Isso daqui multiplicado por 16, se eu não errei em conta, vai dar 37,9.456 onças. Então, tirando o fato de ter vindo uma tirinha, essas coisas todas, essas informações todas assim bem contextualizadazinhas, né? Então, tirando isso, aí a questão passa a ser de Ena, né? Porque tem um monte de informação. Essa tirinha ao pé da letra não precisava ter aparecido aí. Né? A única informação da tirinha útil para a gente foi que a libra equivale a 16 onças. Então, tirando a tirinha, ficava com cara de Ena, tá? Então, essa resposta aqui, tá aqui na letra A aproximadamente, né? Então, tá aí. Então, pessoal, o segredo, a meu ver, foi só você ir jogando cada informação. Ó. Pegou litro, substituiu por 1,1 quilo. Pegou quilo e substituiu por isso daqui, né? O litro você substituiu por isso daqui. O quilo você substituiu por 2,2 libras, né? E a libra, você chegou e substituiu pelas 16 onças, né? Porque cada libra tinha 16 onças. Aí, é isso, tá? Foi só jogando uma informação dentro da outra e aí a gente chega na letra A. Ok, gente? Então, basicamente, eu fiz aqui duas questões que simbolizam exatamente os conteúdos de hoje, tá? Os conteúdos de hoje. O sistema de numeração decimal, contemplei com esse estilo de questão aqui, tá? E o sistema métrico decimal, nós temos aqui uma questão mexendo com o sistema métrico decimal. Ok? Vou prosseguir, viu? Professor, uma pessoa que está com dúvida. Ok, pode ir. Michele, seu microfone está liberado. Michele? Tenta ligar seu microfone no Teams. Você precisa liberar o microfone para você conseguir falar. Vamos Aparentemente a lá. pessoa não está conseguindo falar, então Então pode vamos. prosseguir, professor. Vou prosseguir. Vamos fazer outra aqui, ó. Essa questão, a questão número 20. Leia o texto e siga as orientações. Pense em um número inteiro positivo n de 3 algarismos distintos e não nulos. Então, os 3 são diferentes de 0, os 3 algarismos, tá? Então, n tem 3 algarismos distintos e não nulos. Vou chamar aqui de A, B e C. Então, n é esse número aqui. Não é A vezes B vezes C, não, tá? É ABC, tá? E o que ele diz para a gente é que tanto A como B e C são todos diferentes de 0. São não nulos. Nenhum é 0. Aí vamos lá. Com os algarismos de n, forme todos os possíveis números de 2 algarismos. Então, vou formar todos os possíveis números de 2 algarismos com os algarismos de n. Então, vou formar o número AB, BA também, né? Ele está pedindo para formar todos os números de 2 algarismos. Então, se tem o AB, tem o BA. Se tem o AC, tem o CA. Se tem o BC, tem também o CB. Então tá aqui.
números com 6 algarismos, ou com 2 algarismos. Todos os números com 2 algarismos. Tem 6 ao todo. Aí vamos prosseguir mais. O que é que ele diz aí pra gente? Obtenha a soma S de todos esses números de 2 algarismos. Caramba, ele quer a soma S de todos esses números, tá, gente? Então, ele quer que eu some o número AB com o número BA, com o número AC, com o número CA, com o número BC e com o número CB. Ok? Só que ele quer que eu some, né? Ele quer a soma. Vamos fazer como eu fiz aquela questão anterior, essa daqui, ó. Como eu fiz essa. Só que aqui a gente só tem números com 2 algarismos. Então, dezena e unidade. Então, AB é 10A mais B. Isso é AB. Já BA é 10B mais A. AC é 10A mais C. CA é 10C mais A. BC é 10B mais C. E CB é 10C mais B. Então, somando tudo aqui, eu tenho que S vai ser igual. Vamos lá. 10A mais A, 11A, 12A. É isso, né, gente? Não tem mais nenhum A aparecendo aqui. Ok, né? Não, tem aqui, ó. 22, né, então? 22A. 10A mais 10A, 20A, A mais A, 2A, então eu tenho 22A. Lógico que de maneira análoga, eu também vou chegar em 22B, né? Que vai ter B mais 10B, que é 11B. 10B de novo aqui, mais B, outros 11B. 11B com 11B, 22B. Mesma coisa vai acontecer aqui com o C, né? C mais 10C, 11C. Aqui também tem 11C, ó. Então, eu tenho 22C. E aí, a soma que ele pediu é 22 e multiplica A mais B mais C. Ok, né? A soma está feita. O que mais ele pediu? Obtenha a soma R dos 3 algarismos de N. Ok? R, pessoal, é a soma dos 3 algarismos, tá? Então, o que ele chama de R é a soma de A mais B mais C. É a soma dos 3 algarismos. Finalmente, ele quer que a gente divida S por R. E é justamente o que ele está querendo, ó, o quociente da divisão de S por R. Bem, agora está bem fácil fazer isso, né? Bem fácil mesmo. S dividido por R é 22 vezes A mais B mais C sobre A mais B mais C. E isso daqui, obviamente, vai dar 22. E se dá 22, a resposta, então, é a letra B de bola. É isso daí. Ok, gente? Alguma pergunta?
Posso Duas prosseguir? pessoas aqui estão com a mão levantada, professor. Vou liberar o microfone delas. Ok. Janiele, seu microfone está liberado. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, não tem outra possibilidade de fazer sem pensar em fatorar o número assim, não? E dezena, centena e unidade? E quando eu li essa Rapaz, questão, aí eu já pensei logo em querer fazer permutação, qualquer coisa do tipo. não, Aí de pensei certa numa forma coisa que a tem uma gente... permutação, né? A gente chega nos 6 números justamente pela permutação aí, né? Não é nem a seria o arranjo aí, Mas né? eu queria fazer uma permutação sem estar dando nome aos números A, B e C, que nem o senhor fez. Porque pelo Não, jeito, mas passar aí aí não consegui de jeito nenhum. não, essa daqui eu não consigo enxergar não, outra maneira não, tá? Porque a gente não conhece nenhum dos 3 algarismos. Aí a gente tem que formar os 6 números, né? Que seria Aí, se justamente o tivesse 10 arranjo desses 3, possibilidades, eu 2 a ia ter que 2. fazer a permutação dos 10. É o quê? Se tivesse 10 possibilidades, 10 números, no caso, 10 algarismos, aí eu ia ter que Se fazer tivesse todas. 10 algarismos, seria número pra caramba de 2 algarismos aí, né? Porque seria o arranjo de 10, 2 a 2. Certo. É, Se não pudesse ter outra veja, não, possibilidade. não, porque veja, como é que você vai seguir? Veja bem, eu não consigo enxergar outra possibilidade, porque, veja, como era que você iria fazer isso daqui, por exemplo, ó? Deixa eu marcar aqui. Como é que você faria isso daqui? A soma de todos esses números de 2 algarismos, sendo que você não conhece nenhum dos algarismos. Como é que você iria fazer essa soma Certo, sem conhecer nenhum dos algarismos? Porque como é que você ia somar AB mais BA, por exemplo? certo. Tudo bem, obrigada. Viu? Não tem jeito. Você teria que destrinchar isso daí, trabalhando com o fato de cada algarismo que está na unidade ser multiplicado por 10, que está na dezena ser multiplicado por 10, e o algarismo da unidade multiplicado por 1, né? Ou por 10 a 0, elevado a 0, como queira. Mas você tinha que dar um jeitinho aí de fazer isso, porque depois seu desafio ainda ia ser esse, ó. Fazer a divisão de S por R, onde R é a soma dos 3 algarismos do número N. Então, eu não consigo ver outro modo, porque como é que danado eu ia fazer isso aqui? E assim por diante, até CB. E ainda dividir pela soma de A mais B mais C, porque eu tinha que fazer essa divisão, né? Eu tinha que fazer essa divisão. Como era que eu ia sair disso daí? Entendesse? Foi Entendi. Nossa, isso justamente. aí meu juízo travou na hora. Eu tentei Não, fazer e não olha, consegui de jeito nenhum, de outro jeito. é porque normalmente, às vezes, é o costume de fazer esse estilo de questão, tá? Na hora que Mas, criar a questão, já quer ir direto, né? mas veja, e a dificuldade que você tá percebendo aí é justamente como danado eu vou direto aqui. Porque você queria ir direto. E você deve estar se perguntando como é que eu vou fazer para ir direto sem precisar estar multiplicando por 10, como o professor fez aí, né? Abrir esses números trabalhando desenho em unidade. Porque era isso que você queria, uma saída sem precisar disso, né? Só que a gente ia travar justamente na soma. AB mais BA mais AC mais CA mais BC mais CB. Porque não tinha, a gente não ia ter o que fazer ali. Não ia ter o que fazer. Tá certo, obrigada. Tá bom? Tem mais algumas dúvidas aqui, professor. Aldo, seu microfone está liberado. Rafael, seu microfone também está liberado. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Pode falar. Estou lhe escutando. Na parte 2, por que não foi usado o AB? Foi multiplicado por 10A, depois mais B, depois 10B mais A. Não, cara, olha, eu só abri isso daqui, porque, tipo assim, ó, por exemplo, se você tem o número 35, por exemplo, concorde comigo que eu posso escrever o 35 assim? 3 vezes 10 Mais 5. mais 5
Foi o que eu fiz com cada numeral desse, de 2 algarismos. O AB, eu escrevi sendo 10A mais B. O BA, perfeito. tá entendendo agora? Esse Entendi. 10A mais B aqui, ó, ele é o AB. Esse 10B mais A aqui, ele é o BA. E assim por diante. Perfeito, perfeito. Obrigadão, professor. Valeu, cara. Ok? Então, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Fazer outra aí com... Tem outra pergunta aí? Eu tô vendo Martins Kleber. É isso aí? Ele vai fazer alguma pergunta? Tem Douglas também. E aí, posso prosseguir, pessoal da monitoria aí? Posso prosseguir ou realmente o pessoal vai fazer pergunta? Desculpa aqui, professor, estava falando com o microfone mutado. Mas eu liberei o microfone do Jailton e do Martins Kleber. Então, gente, Boa podem noite, perguntar professor. aí. Boa noite. Deixa eu voltar aqui a questão. Boa noite, Voltar professor. aqui. Boa noite. Boa noite. Estou escutando, viu? Estou lhe Professor, quando escutando. quando você decompôs ali A, B, falando que ele poderia ser 10 e multiplicar A mais B, teria outra forma de fazer sem pensar dessa forma? Veja, coincide com a pergunta da colega. Eu não consigo enxergar outra maneira, tá? Por que eu não consigo enxergar outra maneira? Porque ele pede que a gente faça a soma de todos esses números, né? Ele pede que a gente faça a soma dos números, não é assim que ele diz? Faça a soma aí dos números. Ele não está pedindo, né? Sim. Esse 2 aqui, essa etapa 2. Como danado eu faço essa E- soma? Porque isso daqui não é A vezes B, tá? Isso é AB. É o A coladinho no B, isso é o numeral AB. Aí eu tenho AB, ah, BA, AC, vou escrever todos. AC, CA, BC, CB. Como danado eu faço essa soma aqui? Porque isso aí são 6 números e a gente não conhece nenhum deles. E ainda por cima a gente tem que dividir por A mais B mais C, que é a soma dos algarismos do N. Então, como sair Uhum. disso daí sem destrinchar? Sem pegar o AB e abrir esse número. Entendi, professor. Entendesse? Entendi. Entendi. Então, assim, quando tiver um tipo de questão assim, eu posso pensar dessa forma, então. Pode e deve, tá? Veja que eu também Ah, fiz isso aqui, ó, abrindo o número, ó. Porque tá. como A minha danado a dúvida gente era ia isso. fazer aqui CBA menos ABC, ACB, ABC menos ACB, sem abrir. Ficaria muito difícil. A Entendi. gente ia ter que sair fazendo testes, né? Só que nessa questão 20 seria pior ainda. Porque a gente não tem nenhuma Uhum. informação com os algarismos A, B e C, a não ser o fato de que eles são diferentes de zero. É tudo que a gente sabe deles. Naquela outra, a gente ainda sabia que a soma era 10. Compreendi agora. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Aparentemente a questão está gerando algumas dúvidas aqui, professor. Tá bom, vai abrindo aí. A gente encerra nela, pelo jeito, porque são 7h54. Acho que é o professor Hélio, né? Acho que ele já deve estar Isso. até aí já, aguardando. Douglas, seu microfone está liberado. Douglas, eu gostaria de tirar uma dúvida. Noite. Boa Consegue noite. me ouvir, professor? Tô conseguindo. Tá dando umas cortadinhas Professor, aí, mas. eu Pode falar. resolvi essa. Eu estou num polo. Eu consegui resolver essa pensando na situação da primeira informação, porque ali disse: pense em um número inteiro positivo, com 3 algarismos. Certo. Isso me dá a liberdade de pensar em um número com 3 Pronto, algarismos. Eu olha pensei em aí. Por isso, 234. isso daqui. Ó, gente,
Atenção, as pessoas que perguntaram Fiz uma para outra seguir o passo a maneira de passo. fazer. Eu já compreendi onde o colega quer chegar. O que é que ele está dizendo aí? Então, o colega fez o seguinte. Olha aí, as pessoas que perguntaram um outro jeito de fazer. O colega acabou de mostrar uma ideia onde ele supôs quem era N. Ele supôs que era N. Porque o que ele está observando na primeira informação, eu até interrompi você aí, porque eu já captei a sua ideia. O que você está dizendo é o seguinte: ele disse, pensa em um número positivo N de 3 algarismos distintos e não nulos. Aí o que é que você fez? Pensou nesse N. Como ele só exigiu que os algarismos eram não nulos, você pensou num número qualquer. Não é isso? Correto? Você pensou em que número? Eu vou pegar o mesmo número que você pensou, mas poderia ter sido qualquer um, tá, gente? Pode dizer. É o que o professor fez, foi a demonstração, né? Isso, 234. justamente. O que está aqui mostra que, independente do número N dos algarismos, desde que eles sejam não nulos, né? Independente dos algarismos, a soma vai dar sempre 22. E aí você pensou num número qualquer. Vou pegar o mesmo número que você pensou, mas poderia ter sido qualquer outro. Qual foi o número que você pensou? 234. 234. Olha aí, pessoal. Tá aqui, ó. Uma ideia que eu não tive, eu generalizei, mas é uma saída muito prática e o pessoal recorre muito a esse tipo de saída. Recorre muito, supõe o número, supõe. E quando você olha para essa primeira informação, de fato, ele meio que te dá uma liberdade. Pense no número positivo N, então pense. E aí o que o colega está dizendo é, eu pensei no número 234. E a partir disso daqui, veja, ele deu um valor para A, ele deu um valor para o B, ele deu um valor para o C. E a partir disso daí, ele fez todos os comandos, e quando ele fez todos os comandos, né, ele chegou no quociente S por R, dando o mesmo valor, porque você viu que no final das contas, o A, o B e o C, a soma deles morre, ó. Então ele chegou no mesmo resultado. Tinha 2 mais 3 mais 4. Aí ele somou todos os números, 23, mais 32, mais 24, mais 42, mais 34, mais 43. E quando ele fez isso daqui, ele encontrou o mesmo resultado, 22. Pronto. Então terminou que o colega aí, atribuindo valor, ou seja, sem perder a generalidade, ele atribuiu um valor e ele encontrou a resposta 22. Então, pronto. Fica aí para aqueles que estavam querendo um outro jeito de fazer. Se você começa supondo quem é o número, você vai encontrar o mesmo valor 22. Tá certo? Eu não vou nem testar, porque o valor é o mesmo realmente, tá? E isso daqui, ó, pode ter certeza que isso daqui vai dar 22, que multiplica A mais B mais C. Que, obviamente, quem escolheu o caminho que ele escolheu, de supor valores, não vai fazer essa fatoração, né? 22 vezes A mais B mais C. Vai somar logo tudo e dividir por 9. E aí vai dar 22. Como é o nome do rapaz que fez isso? Que fez desse Douglas. jeito? Parabéns, Douglas. Ok? Obrigado. Pegou uma saída prática. Obrigado aí, professor. Uma solução particular para A2, B3 e C4, que resolveria essa questão, que daria 22, tá bom? E terminou ajudando também a pergunta dos dois colegas anteriores, que queriam escapar desse 10A mais B, desse 10B mais A, né? Queriam escapar dessa álgebra. E aí escapa da álgebra. Ok?